Basílio? Prima? Eu casei. E se o meu primo ligar? Convida pra almoçar. Não. Sabes que eu nunca consegui te esquecer? Conversa. Eu sou casada. Eu te amo. Teu primo Basílio, tem visto? Vergonha esse vale ouro, Juliana. Pode arrumar suas coisas, anda. Eu saio se eu dizer. Ana! Que os cartões do seu amante estão comigo. Vê se tomar mais cuidado da próxima vez, né, Luísa? Senti muito a sua falta. Eu sabia que eu te amo muito. Também te amo. Onde é que eu vou arranjar 200 mil cruzeiros? A senhora vai arranjar. O patrão não tem nada que ler aquelas cartas, coitado. Pra quê? É só me pagar os 300 mil cruzeiros que me der. Como 300 eram 200. E a caristia? Ou bem eu sirvo a mesa, ou bem eu passo a roupa. Mas que é isso? Não é crime lavar roupa. A coitada tá doente. Quero saber. Até o final da semana eu quero que ela vá embora, hein? Eu não posso perder o meu marido. Quem você pensa que é? Acima da razão, acima do amor, tudo por uma paixão. Um filme de Daniel Filho. Deixa mais não. Preciso tanto de você. Primo Basílio, breve nos cinemas. José Maria Essa de Queiroz foi um escritor português. O Crime do Padre Amaro foi o seu primeiro grande trabalho, um marco inicial do realismo em Portugal. Foi considerado o melhor romance realista português do século XIX, com uma obra que se diversificou pela atividade jornalística, ensaio crítico, tradução, produção epístola e principalmente pelo ponto e romance. Essa de Queiroz divide como Machado de Assis o lugar de representante da melhor escrita realista em língua portuguesa. Por acreditar que a literatura é, antes de tudo, um objeto estético capaz de promover a reflexão social, o autor de Os Maias, uso da ironia, da linguagem coloquial e direta, e principalmente de olhar atento sobre o cotidiano para denunciar o interior, nem sempre agradável, do mundo burguês. A crítica social, unida à análise psicológica que aparece nos livros O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia e Os Maias. Essa mostrará em seus livros um país pontuado por impasses que se corporificavam em países arruinados ou marcados por uma modernidade de todo artificial. Seus personagens estão afastados de qualquer forma de heroicidade, marcado de preto por uma hipocrisia que expõe uma dolorosa doença social. O Primo Basílio narra a história de amor entre o casal Jorge e Luísa e a infidelidade da esposa com seu primo, Basílio. A obra de Essa de Queiroz, publicada em 1878, consiste na análise da família burguesa da época e faz parte dos clássicos da língua portuguesa. Dados sumários. O Primo Basílio, Essa de Queiroz, São Paulo, Companhia Editorial Nacional, 2004, Clássicos da Nossa Língua. Quando sua mãe morreu, porém, começou a achar-se só. Era no inverno e o seu quarto nas traseiras da casa, ao sul. Um pouco desamparado, recebia as rajadas do vento na sua prolongação uivada e triste, sobretudo à noite, quando estava debruçado sobre o compêndio, os pés no capacho, viam-lhe melancolias lânguidas, estirava os braços com um peito cheio de um desejo. Quereria enlaçar uma cinta fina e doce, ouvir na casa o frufru de um vestido, decidiu casar. Conheceu Luísa, no verão, à noite, no passeio. Apaixonou-se pelos seus cabelos louros, pela sua maneira de andar, pelos seus olhos castanhos muito grandes. No inverno seguinte, foi despachado
e casou. Após almoçarem, Luísa e Jorge ficam passando tempo lá na sala quando ela lê uma notícia informando que seu primo Basílio estaria vindo a Lisboa. Deve chegar por estes dias a Lisboa, vindo de Bordeaux, o senhor Basílio de Brito, bem conhecido da nossa sociedade. E no dia seguinte, Jorge necessitaria fazer uma viagem, deixando-a assim aos cuidados dos serviçais. Você jura que vai pensar em mim toda hora? Claro, meu amor. Então jura. Juro. Deixa eu. Luísa e Basílio namoraram durante a juventude e, tomados por sentimentos do passado, eles desenvolvem um caso extraconjugal. Ela era uma ávida leitora e tinha uma visão romântica da vida, então sonhadora vê em Basílio a oportunidade de ter um relacionamento romântico dos livros que costumava ler. Que vida interessante a do primo Basílio, pensava. O que ele tinha visto? Se ela pudesse também fazer as suas malas, partir, admirar aspectos novos e desconhecidos, a neve nos montes, cascatas reluzentes, como desejaria visitar os países que conhecia dos romances? A Escócia e os seus lados taciturnos, Veneza e os seus palácios trágicos, apartar as baías onde o mar luminoso e faiscante morre na areia fulva, e das cabanas dos pescadores de teto chato, onde vivem as grazielas. Ver azularem-se ao longe as ilhas de nomes sonoros, e ir a Paris, Paris sobretudo, mas qual? Nunca viajaria de certo, eram pobres. Jorge era caseiro, tão lisboeta. Para tornar a relação mais discreta, os amantes alugam um quartinho bastante simples no subúrbio de Lisboa, onde eles chamam esse lugar de O Paraíso. Meu amor, descobri um lugar ótimo para nos encontrarmos. Vai ser o nosso paraíso. Ai, que lindo. Vamos poder ser apenas um homem e uma mulher. Longe das convenções sociais, sem hipocrisias. Sabe quando só existia o amor e ainda não existia o pecado? Basílio, você jura que não é perigoso? Não. Que isso? Estou te esperando há mais de meia hora. Já estava pensando que tinhas desistido. Foi o que eu consegui arrumar assim, da noite pro dia. Não é luxuoso, mas é limpinho. E mais importante, descrição total. Os dois costumavam trocar cartas de amor, mas apesar de toda a cautela que tiveram, uma dessas cartas é interceptada pela empregada de Luísa, Juliana, que já havia notado um certo romance entre a patroa e o primo. A senhora não me faça sair de mim. A senhora não me faça perder a cabeça. E com a voz estrangulada através dos dentes cerrados. Olhe que nem todos os papéis foram para o lixo. Luísa recuou, gritou: "Que diz você? Que as cartas que a senhora escreve aos seus amantes tenho as eu aqui." E bateu na algibeira ferozmente. Juliana buscava a oportunidade de uma ascensão social. Então, ela começa a chantagear Luísa. Minha falecida mãe sempre me escrevia: "Isso aí não é seu, não. O que é seu tá muito bem guardado. A salvo de madame que arromba a gaveta, que nem ladra. Ladrão que rouba ladrão. O lixo. Eu achei no lixo. E é isso que a senhora dá pra gente, é o lixo. A sobra. Luísa! É só me pagar os 300 mil cruzeiros que me deve. Só isso. 300 como 300, eram 200. E a caristia? A senhora vai ficar demorando, vai subindo tudo. Luísa! Com o passar do tempo, Luísa começa a notar que a paixão de seu primo não é mais a mesma. E tempos depois, Basílio decide voltar a Paris.
Que é isso? Lê, por favor. Eu acabei de receber do meu escritório em Paris. Eu preciso ir, meu amor. Estou partindo hoje. É por pouco tempo. Se dependesse de mim... Mas você sabe. Ele partia alegre, levando as recordações romanescas da aventura. Ela ficava nas amarguras permanentes do erro, e assim era o mundo. Jorge retorna de sua viagem, e com esse retorno, as chantagens de Juliana crescem cada vez mais. Tanto é que ela começa a transformar a sua senhora em uma escrava, obrigando-a a trabalhar nos serviços domésticos da própria casa. Os desleixos de Juliana iam se tornando graves. Para sair mais cedo fazia apenas o essencial. Era Luísa que acabava de encher os jarros, que levantava muitas vezes a mesa do almoço, que levava para o sótão roupa suja que ficava pelos cantos. Jorge, ele começa a desconfiar das atitudes da empregada, então decide despedi-la. Agora, Juliana, desempregada e em posse das cartas, aumenta mais uma vez as chantagens à sua ex-patroa, pedindo uma alta quantia em dinheiro a ela para poder não contar o seu segredo. Mas chega um tempo que Luísa não aguenta, não suporta as chantagens de Juliana, então vai pedir ajuda a alguém. Ela recorre a Sebastião, conta sobre o adultério e a história das chantagens realizadas por Juliana. Sebastião era um velho amigo de Jorge e, mesmo surpreso, se dispõe a ajudar. Vê como tudo se arranja, disse ele, sorrindo. O homem logo pressiona a empregada, que, mesmo resoluta, resolve devolver as cartas. Doutor Sebastião, não tem ninguém em casa, não. É com você mesmo que eu quero falar. Aqui? Cartões. Quero todos os cartões que você roubou da Luísa. Que cartões? Eu não sei de cartão nenhum. Cartão. E as joias? Mas que joias? Eu não enrola, fala logo, vai. Onde estão? Ai, doutor, não faz isso, pelo amor de Deus, eu sou doente. Não complica as coisas. Ai, doutor. Fala! Ai, eu digo. Ai, pelo amor de Deus. Desesperançada por ter perdido a sua fonte de enriquecimento, Juliana entra em colapso e morre. Juliana, então, alucinada de raiva, com os olhos saídos das órbitas, veio para ele e cuspiu-lhe na cara. Mas de repente a boca abriu-se-lhe desmedidamente, arqueou-se para trás, levou com ânsia as mãos ambas ao coração e caiu para o lado, com um som mole como um fardo de roupa. Luísa fica doente e, enquanto está acamada com altas febres, chega a resposta de uma carta que ela tinha enviado ao seu amado enquanto sofria as chantagens de Juliana. Jorge recebe esta carta e, muito curioso, a abre, descobrindo assim todo o adultério de sua esposa com seu primo. Sem querer, achou-se com a carta desdobrada na mão. Num relance ávido devorou-a, mas não compreendeu bem. As letras embrulhavam-se. Chegou-se à janela, releu devagar. Foi reler todas as cartas que ela lhe escrevera para o Alentejo, procurando descobrir nas palavras sintomas de frieza, a data da traição. Tinha-lhe ódio então, voltavam-lhe ao cérebro ideias homicidas, esganá-la, dar-lhe clorofórmio, fazer-lhe beber láudano. Por fim, o marido confronta Luísa. 2 semanas que eu vivo no inferno, Luísa. Pra você, leia.
Luísa, ainda fragilizada pela doença que a acometera, entra em colapso com as satisfações tiradas por Jorge. Só que o mesmo, por amar ela, a perdoa. E após alguns dias, Luísa, nossa protagonista, ela morre. Com a morte da amada, Jorge demite os empregados e vai morar junto com Sebastião, o seu amigo. Depois de um tempo, Basílio retorna a Lisboa e quando soube da morte da amante, fez pouco caso, pois, segundo ele, ela era desqualificada para sua classe. Abotoou da noite pro dia. Sinceramente, eu sempre achei essa sua relação com a prima meio recordar e viver. Porque cá entre nós, ela não era lá essas coisas, confessa. É, uma esposinha, mas tinha potencial. Ah, isso tinha. Tadinha. Morreu. É. Mais antes ela do que eu. Agora vamos falar sobre os personagens e como eles são retratados na obra. Notamos em Luísa, de um lado, a crítica realista à sentimentalidade romântica. Por outro, surge um certo esvaziamento psicológico, do qual brota um caráter que é colocado como móbil, inconsciente, cheio de deixar-se ir. Basílio já nota uma almofadinha, um homem classificado como um marruto e sem paixão, já que o que deseja é apenas e tão somente uma aventura, o amor de graça. Jorge é marcado por uma personalidade pacata, é manso, dividindo-se entre seu papel de homem casado e de engenheiro, diante da sociedade e aquilo que se sente de verdade no fundo de si mesmo. Juliana é invejosa, curiosa, gulosa e encontra na casa de Jorge e Luísa o grande segredo que sempre precisou. Apossando-se dele, desconta em Luísa, ironicamente, toda a mágoa que acumulou no decorrer dos anos. No final do livro, na carta de Teófilo Braga, diz: do outro lado, a criada em revolta secreta contra sua condição, ávida de desforra. Por outro lado, a sociedade que cerca esses personagens. O formalismo oficial, a Cássia, a Beatriz Parva de temperamento irritado, Dona Felicidade, a literaturinha acéfala, Ernestinho, o descontentamento azedo e o tédio de profissão, Julião, e às vezes, quando calha, um pobre bom rapaz, Sebastião. Há também a presença das classes socialmente inferiores, marca naturalista, com sua aversão devastadora aos mais abastardos. Aparece em Paula, o patriota que detesta padres e mulheres. O Paula encolheu os ombros. A religião é que é, senhora Helena. Cus padre é que é. E agitando furioso o punho fechado, Cus padre é uma choldra viva. Choldra viva é algo inútil sem valor. A partir deste trecho, percebemos a sua aversão, claro. A carvoeira, que é imunda e disforme de obesidade, e Pens são personagens que servem de exemplo da vizinhança que cerca Luísa e Jorge. Além destes, temos a figura de Tia Vitória, que é uma ex-alcoviteira profissional na arte de orientar, criado contra patrões. Ela que instrui Juliana em relação às chantagens a Luísa. Ai, que sem vergonhice, Tia Vitória. Essa sem vergonhice vale ouro, Juliana. É a tua aposentadoria. Foi a tia Vitória que a acalmou e a dirigiu. Disse logo que para a armadilha ser completa era necessário uma carta do Janota. Começar então o lento trabalho de lhe apanhar. A protagonista do livro é Luísa, que é uma mulher bem de vida com seus 25 anos, casada há 4 anos com um bem-sucedido engenheiro. Moram em Lisboa e têm uma vida tranquila. Frágil, incapaz de agir e refletir o que é atribuído no decorrer da obra, de forma absolutamente naturalista, a occasionalidade da vida, que leva ao temperamento romântico que mantém constantemente alimentado pelas leituras de Walter Scott e de outros romances, Água com Açúcar, que lhes proporcionou devaneio, como no caso de A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas. Era a Dama das Camélias, lia muitos romances, tinha uma assinatura na Baixa ao mês. Em solteira aos 18 anos, entusiasmar-se por Walter Scott e pela Escócia. Até a chegada de Basílio não carrega arrependimentos nem culpa. Está sempre em sua casa, apegada às leituras românticas. É amiga de Leopoldina, uma mulher leviana e devassa. Luísa, no decorrer da obra, por causa das chantagens de Juliana, vai ficando cada vez mais abatida, fica doente e no final morre. Ao ouvir a voz dele, desmaiou outra vez. Movimentos convulsivos sacudiam-lhe o corpo.
Sebastião correu a buscar Julião. Luísa parecia adormecida agora, imóvel, branca como cera, as mãos pousadas sobre a coxa, e 2 lágrimas corriam-lhe devagar pelas faces. A antagonista Juliana é a mais complexa e elaborada de toda a obra, e sua vida interior impressionou profundamente as pessoas. Ela desempenha um papel fundamental, trabalhando na casa de Jorge e de Luísa, pressentindo a traição conjugal a que a patroa se entrega na ausência do marido, vislumbra aí a oportunidade da sua vida. Juliana, a governanta da casa de Luísa, nota o amor envolvido entre eles e começa a fazer chantagem com a senhora da casa, isto porque ela encontra algumas cartas que revelam a paixão do jovem casal. Em relação às mudanças de atitudes e situações, ela só piora, como já foi dito, desesperançada após perder a oportunidade do enriquecimento. Juliana entra em colapso e morre. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre outros personagens, as suas características e as suas personalidades. Luísa possui cabelos louros um pouco desmanchados, de pele branca com olhos castanhos. Sua vida é muito vazia e torna-se uma mulher fútil, até a chegada de Basílio. Não carrega arrependimentos e nem culpas. Juliana, personagem de peso, a mais complexa e elaborada de toda a obra. Ela impressiona por sua vida interior. Magra, feia, solteirona, virgem e empregada há muitos anos. Sente-se desesperada ao perceber que não terá meios para deixar essa sua condição de vida. Quer progredir, mudar a sua posição social e fica arrasada todas as vezes que vê seus sonhos frustrados. Jorge é engenheiro e trabalha no Ministério das Obras Públicas. Bonito, tem a barba curta, mas muito fina e frisada. Veste-se com gosto, aprecia a ordem. Não é muito sentimental. Não vai a bares ou noitadas com seus amigos, mantendo-se sempre sério desde que era solteiro em seus tempos de estudante. Basílio, primo de Luísa e foi seu namorado em tempos anteriores. Pedante e convencido, é cínico demais, aventureiro e conquistador. Os cabelos são pretos e anelados, mas já apresenta alguns fios brancos. Seu bigode é pequeno e lhe dá um ar de coragem, orgulho e atrevimento. Sabe cantar bem e seduz com perseverança e experiência. Acácio, aparentemente sério, excessivamente moralista. Contudo, mantém relações sexuais com sua empregada. Importante é que se mantenha o sigilo desses seus 2 lados, pensa ele, mantendo-se as aparências. Formalíssimo, educadíssimo, adora usar frases prontas. Ernestinho, primo de Jorge. Seu sobrenome, Ledesma, lhe dá um ar ridículo de lesma pegajosa. É pequeno, pálido, romântico, escreve seguindo os interesses do público. A peça Honra e Paixão, escrita por ele, é um dramalhão de caráter romântico, de vontade fraca e não tem estilo próprio. Julião Zuzarte, parente distante de Jorge e amigo íntimo da casa. Assim como Juliana, representa o descontentamento e o tédio com a profissão. Estudava desesperadamente medicina na esperança de conseguir uma clínica rica, andando sempre sujo e desarrumado. Julião era invejoso e azedo. Leopoldina, amiga de Luísa, casada com João de Noronha e adúltera, filha única do Visconde de Quebrais. É apelidada de A Quebrais ou A Pão de Queijo, sempre em busca de novos prazeres e assim amantes. Tem uma má reputação e é uma possível influência para o comportamento de Luísa. Sebastião é um amigo íntimo de Jorge. É a única figura realmente boa e decente dentre os que frequentam a casa de Jorge e Luísa. Conservador, tímido, acanhado, mostra-se um pouco antiquado para a época. Senhora Joana, com um lenço preto e amarelo amarrado na cabeça, o seu rosto parecia mais chupado e as orelhas mais despegadas do crânio. A camisa decotada descobria as clavículas descarnadas, a saia curta. Como o espaço é retratado na obra? Por se tratar de uma crítica à burguesia portuguesa, a história se passa em Lisboa, Portugal. Começa o roteiro na Baixa, na Rua do Ouro, onde se distingue o elevador de Santa Justa, de estilo neogótico. O elevador, inaugurado em 1902, foi projetado pelo engenheiro Raul Menser de Ponsarden. Em direção ao Lago Camões, irá deparar-se com a estátua do poeta Fernando Pessoa, sendo em frente ao Café A Brasileira. Este café, inaugurado em 1905 e estilo Art Deco, é considerado o primeiro museu de arte moderna de Lisboa.
devido à existência de obras de autores modernistas que, sendo frequentadores assíduos do café, ofereceram as suas obras para decorar as paredes. A fachada característica deste estabelecimento é da autoria do arquiteto Norte Júnior. Aprecia a arquitetura em ferro e suba ao Chiado, zona nobre da cidade, parcialmente reconstruída sob o objeto do arquiteto Álvaro Cisa Vieira, após o incêndio de 1988. O tempo referido na obra é o tempo cronológico, que, por ter uma narrativa longa e organização dos fatos dado pelo romance, é progressivo, tendo desse modo a consequência de momentos respeitando o tempo de acontecimento. Vamos ver? O marido de Luísa viaja a trabalho. Pôs-se a pensar na sua jornada ao Alentejo. Era engenheiro de Minas. No dia seguinte, devia partir para Beja, para Évora, mais para o sul, até São Domingos. Luísa encontra Basílio. Basílio? Prima? Luísa desceu o véu branco, calçou devagar as luvas de peal de suede claras, deu 2 pancadinhas fofas ao espelho na gravata de renda e abriu a porta da sala, mas quase recuou. Fez toda escarlate. Tinha-o reconhecido logo, era o primo Basílio. O paraíso, local de encontro de Luísa e Basílio. Meu amor, descobri um lugar ótimo para nos encontrarmos. Vai ser o nosso paraíso. Ai, que lindo. Ia encontrar Basílio no paraíso pela primeira vez e estava muito nervosa. Não pudera dominar desde pela manhã medo indefinido que lhe fizera por um véu muito espesso e bater o coração a encontrar Sebastião, mas ao mesmo tempo uma curiosidade intensa, múltipla, impelha com um estremecimentozinho de prazer. Luísa descobre que Juliana sabe sobre seu amante. Joana! Eu não tô aqui pra aturar faniquito de madame, não. A senhora não me faça sair de mim, a senhora não me faça perder a cabeça. E com a voz estrangulada através dos dentes cerrados, olhe que nem todos os papéis foram pro lixo. Luísa recuou, gritou. Que diz você? Que as cartas que a senhora escreve ao seu amante tenho-as eu aqui, e bateu na algibeira ferozmente. Narrador. O foco narrativo encontra-se na terceira pessoa. Luísa não gostava dele, achava-lhe um ar nordeste. Ele foi logo com o seu andar pesado. E revela ainda um narrador onisciente, um narrador que não só conhece os fatos da trama, como ele também conhece o íntimo dos personagens, como por exemplo, pensamentos e passado. Quando sua mãe morreu, porém, começou a achar-se só. Era no inverno, e o seu quarto, nas traseiras da casa ao sul, um pouco desamparado, recebia as rajadas do vento na sua prolongação uivada e triste, sobretudo à noite, quando estava debruçado sobre o compêndio, aos pés no capacho, vinham-lhe melancolias lânguidas. Estirava os braços com um peito cheio de um desejo. Quereria enlaçar uma cinta fina e doce, ouvir na casa o frufru de um vestido. Decidiu casar. Percebemos isso quando o narrador ele viaja ao passado, que seria o passado de Jorge. O enredo ele é linear, mas como assim? Ele é um enredo que ele segue uma cronologia dos acontecimentos. No primeiro capítulo do livro encontramos várias orações que demarcam a passagem do tempo, justificando a cronologia, tornando o enredo linear. O discurso é direto. Vocês saberiam me dizer o que caracteriza um discurso direto? O discurso direto acontece quando a fala do personagem é apresentado com 2 pontos, aspas ou travessões. Vamos olhar o trecho separado? Foi ao quarto dos engomados, atirou com a porta. Para que você foi dizer quem esteve ou quem deixou de estar? Juliana, muito surpreendida, pousou o ferro. Pensei que não era segredo, minha senhora. Está claro que não. Tola. Quem lhe disse que era segredo? E para que mandou entrar?
Não lhe tenho dito muitas vezes que não recebo senhora Dona Leopoldina? A senhora nunca me disse nada, replicou, toda ofendida, cheia de verdade. Mente, cale-se. Perceberam? As falas são apresentadas com o uso do travessão. No decorrer da obra, reparamos palavras desconhecidas do nosso vocabulário. Então, preparamos um glossário para vocês. Para quem não sabe, um glossário é um dicionário de palavras. Vamos ver algumas palavras do nosso dicionário. Acabrunhado, adjetivo, que está ou ficou abatido, prostrado, que perdeu a alegria, entristecido. Afligir, verbo, transitivo direto, intransitivo e pronominal. Causar aflição a alguém ou atormentar-se, torturar-se, apoguentar-se. Causar devastação, assolar, devastar. Alcatifra, substantivo feminino. Tapete grande, com desenhos e cores variadas, para cobrir pavimentos ou ser colocados em janelas em dias festivos. Benevolência, substantivo feminino, bondade de ânimo para com algo ou alguém. Bojuda, adjetivo, que tem grande bojo, que tem um formato arredondado, com um perímetro maior numa zona. Fadário, substantivo masculino, destino fixado por um poder sobrenatural e ao qual não se pode fugir. Vida trabalhosa e difícil. Inculcadeira, mulher que inculca, que dá informações. Alcoviteira. Indecente, adjetivo de dois gêneros, que não é próprio, oportuno, adequado, incorreto, inconveniente, impróprio, que fere o pudor, a moral, os bons costumes, obsceno, licencioso, chocante. Lisonjeado é um adjetivo que qualifica alguém que recebeu um elogio, que está enaltecido e que teve as suas qualidades ou méritos reconhecidos. Portinhola, substantivo feminino, porta pequena, porta de coche, carruagem, entre outros. Propício, adjetivo, disposto favoravelmente, compadecido, inclinado a conceder proteção, graças ou favores, que tem as características adequadas e necessárias para bom, favorável. Reposteiro, substantivo masculino, cortinado que serve para substituir ou dissimular uma porta, pano ou peça de estofo que, a modo de cortina, cobre as portas interiores dos palácios, de casas, igrejas, entre outros. Sepulcro, substantivo masculino, sepultura, túmulo, monumento consagrado a sepultar um ou vários mortos. Cavidade no centro do altar, ou da simples pedra de ara, onde se conservam as relíquias dos santos. E agora iremos falar sobre funções de linguagem. Função da linguagem nada mais é do que formas de utilizarmos a linguagem de acordo com nossas intenções. São classificadas em 6 tipos: função poética, emotiva, fática, referencial, apelativa e metalinguística. Agora veremos algumas das funções de acordo com a história. E a primeira função é a emotiva, que tem como principal objetivo transmitir emoções, sentimentos e subjetividades por meio da sua própria opinião, sabe? Que outros desejem a fortuna, a glória, as honras. Eu desejo-te a ti, só a ti, minha pomba, porque tu és o único laço que me prende à vida. E se amanhã perdesse o teu amor, juro-te que punha um termo, com uma boa bala, à existência inútil. Pedira mais cerveja e levara a carta para a fechar em casa, no envelope com o seu monograma, porque sempre fazia mais efeito. Viu que nesse trecho, embora tenha sido uma opinião de Brasílio, ele deseja a Luísa qualquer riqueza?
Outra função é a poética, é ela quem enfatiza a mensagem. O emissor, ele se preocupa com a maneira de como a mensagem será transmitida por meio das palavras, de expressões e das figuras de linguagem também, que vocês virão um pouco depois, mas agora vamos para mais um exemplo. A ti, farol da guinha 5 de junho, quando cisma a hora do poente sobre os rochedos onde brame o mar. Era uma elegia, o rapaz contava em quadras as longas contemplações em que havia ela, Leopoldina, visão radiosa que desliza leve, nas águas dormentes, nas vermelhidões do ocaso, na brancura das espumas. Era uma composição delambida de um sentimentalismo reles, com um ar tísico muito lisboeta cheia de versos errados. E terminando dizia-lhes que não era nos esplendores das salas, ou nos bailes febricitantes que gostava de haver. Era ali, naqueles rochedos onde todos os dias o sol posto, eu vejo adormecer uma gigante. E a próxima função é a fática. Ela procura testar o canal. O mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui, o foco resiste no canal de comunicação. Percebam no diálogo entre Luísa e Leopoldina. Sabes quem me falou ontem de ti? Disse Leopoldina, indo estender-se do divã. Quem? O Castro. Que Castro? O de óculos, o banqueiro. Ah, muito apaixonado por ti sempre, Luísa riu. E para finalizar uma das nossas funções de linguagens, escolhi aqui a referencial, função referencial, que tem como objetivo informar. Vejamos a notícia sobre a chegada de Brasília. E leu alto logo. Deve chegar por esses dias a Lisboa, vindo do Bordeus, o senhor Brasílio de Brito, bem conhecido na nossa sociedade. Senhoresa que, como é sabido, tinha partido para o Brasil, onde se diz constituíra a sua fortuna com um honrado trabalho. Anda viajando pela Europa desde o começo do ano passado. A sua volta à capital é um verdadeiro júbilo para os amigos do Sr. Eza, que são numerosos. Saindo das funções de linguagens, passamos para figuras de linguagens. As figuras de linguagem são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal. Vamos reconhecê-las nos capítulos da obra. O calor matava. Temos aqui a ideia de exagero. Sendo assim, que figura de linguagem é essa? Sim, é a hipérbole. Ao dobrar a esquina da rua, fez do lado uma voz doce. Em fez do lado uma voz doce, há dois sentidos humanos, paladar e audição. Então estamos falando da sinestesia. Os olhos grandes escravos rolavam numa inquietação, numa curiosidade, raiados de sangue, entre pálpebras sempre debruadas de vermelho. Perceberam a ausência de um conectivo? A figura utilizada aqui foi o acidente, que ocorre quando um conectivo é excluído da frase. Silepse, quando há concordância de uma ideia, e não com a palavra. Todo o teatro teve um "ah" de espanto. Fez-se um silêncio ansioso e trágico. Pleonasmo. Ocorre quando se repete a mesma palavra ou expressão na mesma frase com o mesmo significado. Que passeie, que se distraia. Distrações e ferro, muito ferro. E água fria, fria para cima daquela espinha. Cacofonia. A junção de duas palavras podem tornar um som diferente e criar um novo significado. Ela é percebida ao falar, com o som, fazendo parecer algo diferente do que realmente foi dito. Tomou um gole de champanhe e, num beijo, passou para a boca dela. Boca dela, cadela. Apóstrofe. A apóstrofe trata-se de uma figura utilizada para invocação ou chamamento. Ela também é usada para indicar surpresa, indignação ou outro sentimento. Oi, Jorge, que calor vai lá fora, santo Deus. Eufemismo. O eufemismo é utilizado quando se deseja dar um tom mais leve para uma expressão. Mas um anjo que subiu ao céu. Aqui entendemos que alguém morreu, mas para dar uma leveza na expressão, foi dita assim. Ironia.
A ironia é quando o interlocutor diz uma coisa, mas com outro significado. Ela é muito conhecida e utilizada no dia a dia, mas mesmo assim pode gerar uma certa confusão, principalmente na língua escrita. Mas se meu talentoso colega quer fazer a experiência... Catacrese é quando utilizamos o nome para algo que não tem o nome próprio. Em outras palavras, pegamos um termo que já existe e o emprestamos para alguma outra coisa. Uma vaga quebreira amolentava trazia desejos de cestas, ou de sombras fofas debaixo de arvoredos, no campo, ao pé da água. Mas a água não tem pé. Elipse. A elipse se consiste na omissão de um termo, sem que a frase tenha o seu sentido alterado. Escrevi ao meu primo. Estou perdida. Metáfora. A metáfora se baseia em uma comparação implícita, sem o elemento comparativo, como ou tal qual. Por exemplo, Luísa é um anjo. Personificação. A personificação atribui características e qualidades humanas para objetos inanimados e irracionais. A todo momento senti entrar pelas janelas, passar no ar o bafo quente das queimadas. É só. Aqui fala sobre o bafo das queimadas, mas como sabemos, as queimadas são inanimadas, não são seres vivos. Metonímia. A metonímia ocorre quando um único nome é citado para representar um todo referente a ele. Em Solteira, aos 18 anos, entusiasmara-se por Walter Scott e pela Escócia. Walter Scott representa todas as suas obras, ou seja, Luísa entusiasmara-se pelas obras do autor escocês. Antonomásia. A antonomásia ocorre quando há a substituição de um nome de uma pessoa por um conjunto de palavras que a caracteriza. Eu desejo-te, a ti, só a ti, minha pomba, porque tu és o único laço que me prende à vida. Minha pomba aqui refere-se a Luísa. Onomatopeia. A onomatopeia é um recurso utilizado como objeto para reproduzir barulho, sons ou ruídos. Subitamente. Porém, todo o teatro teve um de espanto. Símile. Como uma metáfora, um símbolo de comparação, ela é mais subjetiva, porque ela implica implicitamente conexão entre dois seres ou entidades diferentes. Com base em características comuns, enquanto a comparação apenas aponta a semelhança específica e objetiva entre dois elementos comparativos. Luísa saíra como louca. Perífrase. Ela acontece quando um nome ou termo é substituído por alguma característica marcante sua ou por algum fato que o tenha se tornado célebre. Lá encontrar Basílio, no paraíso, pela primeira vez. Como sabemos, paraíso era um quartinho num subúrbio onde Luísa e Basílio se encontravam. Zeugma. É basicamente a mesma coisa que a elipse, com a diferença de que ele é específico para omitir nomes ou verbos citados anteriormente. Juliana entrou arranjando nervosamente o colar e o broche. Devia ter 40 anos e era muitíssimo magra. Polissíndeto. É a repetição de conectivos ligada ao termo da oração ou período. Talvez, todavia, não tivesse respondido no mesmo dia. Esperou ainda, mas desconsolada, já sem fé. Nada. Nem na outra manhã, nem nas seguintes. O infame. Ao longo da leitura do capítulo de clímax, reconhecemos 6 estruturas oracionais do período composto. O período composto é formado por mais de uma oração. E se forma por coordenação, quando as orações são independentes entre si, ou por subordinação, que exerce a função sintática em relação ao verbo da oração principal. Vejam alguns exemplos a seguir. Luísa, que saíra um momento de seu torpor, sentiu-se falar baixo. Ao outro dia, Jorge foi ao ministério, onde não tinha aparecido nos últimos tempos. Orações subordinadas, adjetiva, explicativa, funcionam como um adjunto adnominal das orações principal e estão desmarcadas por vírgula. Voltou mais sombrio, infeliz, sentindo a vida estragada. Entrou atabafado no seu caixa cheio de quadrados verdes e pretos, deixando-se muito do frio. Orações subordinada, adjetiva, reduzida do gerúndio, funciona como adjunto adnominal da oração principal, oração desenvolvida, o qual sentia a vida estragada.
Oração desenvolvida, o qual queixava-se muito do frio. Em Deus é que está o remédio. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O remédio tem a função como objeto direto. Não me deixe nesse mundo. Não tenho mais ninguém. Oração coordenada, assindética. As orações são dependentes entre si e não há presença do conectivo.